galera, tudo bem com vocês? Galera, o vídeo de hoje é um vídeo bem interessante, um vídeo bem legal que eu tô trazendo pra vocês. É um vídeo que tem a ver com o canal, tem a ver com tudo que a gente usa. Tá ligado aquelas maquininhas fotográficas que a gente tinha quando era em casa, que botava filme, aqueles rolos de filme? Até o cinema tem a ver com o cinema, a representação do cinema. Eu queria fazer uma perguntinha pra vocês. Galera, vocês sabem o que é a fotografia? Como surge a fotografia? Então, galera, o vídeo de hoje é esse. Então, bora pro vídeo? Mas pensando sobre isso, sobre o que é a fotografia, como surgiu, a gente tem que analisar lá atrás, né? A gente tem que analisar nos primórdios. A nossa representação de imagem, ela vem desde a época dos homens pré-históricos. Aí vocês se perguntam, os homens pré-históricos, como assim? A gente tem pinturas rupestres, a gente tem a representação de figuras, de imagens, como alguns produziam os seus deuses, né? Produziam suas imagens em terracota, outros pintavam, outros faziam outras coisas. Mas o começo da representação por imagens, né? Por fotografias, por pinturas, principalmente que se dá pela pintura rupestre. E desde aí a gente tem uma crescente evolução, a gente tem uma evolução muito grande de técnicas, de pinturas. Desde a Idade Média, a gente vê que na Idade Média a gente tem um estilo de pintura que é um estilo de menos elaborado, mas tem muita produção, tem muito arquivo, tem muita coisa. E vemos no começo do Renascimento, a gente tem esse boom da representação por pintura, por gravura, né? A gente tem, no Renascimento, a gente tem análise da anatomia, a gente tem análise do corpo humano. Então a gente tem um aprofundamento nas técnicas e um aprofundamento nas pesquisas. E vemos também que no Renascimento a gente tem a volta à cultura clássica. O que seria cultura clássica? Cultura grega, cultura romana, cultura egípcia, principalmente a grega e a romana, porque foram o berço do Renascimento. Uma curiosidade bem interessante de como surgiu o nome fotografia. O nome fotografia ele vem do grego, que foto significa luz, ou fóton significa luz. A gente vê isso em física. E grafiem significa impressão, escrita, pintura, representação. E juntando tudo, né, juntando foto com grafia, a gente tem a escrita com a luz, ou a impressão com a luz. Vemos que a partir do ano de 1826, mais precisamente no século XIX, a gente tem a produção da primeira fotografia, que ela foi feita pelo francês Joseph Niepce. Vemos também que no Brasil a gente tem acreditado a um outro criador sobre a fotografia, um outro francês também, que é o Hercule Flaus. Dizem que ele criou esse método primeiro, que ele seria o primeiro criador da fotografia. Muitos historiadores dizem que foi ele, né? Mas há muitas controvérsias e ainda tem muitos estudos sobre. Vemos que a primeira câmera fotográfica ela foi feita de uma forma muito experimental, né? A gente vê que essa primeira câmera fotográfica ela foi feita ainda na antiguidade. Aí vocês se perguntam, como assim na antiguidade? A gente vê que a primeira câmera fotográfica ela foi utilizada, foi produzida, né, com observação da incidência da luz. Aí vocês se perguntam, como assim a luz tem uma incidência? Como assim ela produz? Essa luz, ela passa por um pequeno orifício, numa lata, num lugar muito escuro, e ela reproduz a imagem que é passada do lado de fora, nesse orifício, mas só que de forma invertida. Esse experimento, essa observação, ela ficou conhecida como câmara escura, e ela seria a primeira fotografia, a primeira câmera fotográfica do mundo. Dizem que o primeiro criador, né, dessa câmera escura foi nada mais, nada menos que o grande filósofo, matemático, químico Aristóteles, né? Nosso pai da filosofia, ele foi o primeiro criador da câmera escura. Acreditam a ele. Já no século XVII, no nosso querido Renascimento, vemos o surgimento de um outro objeto que era também utilizado para projeção, para fotografia, e era muito utilizado pelos pintores da época para fazer os seus rascunhos. Ficou conhecido como lanterna mágica. Como eu tinha dito antes, com Niepce, em 1826,
A gente tem a primeira fotografia gravada numa placa de estanho. E o que retrata essa fotografia, né? Essa fotografia, ela é retratada de um campo, na realidade, o quintal de Niepce. E a casa dele ficava em Borgonha, esse quintal também ficava em Borgonha. E aí vocês se perguntam, como é que foi feita essa placa? Essa placa ela foi feita de materiais derivados do petróleo, mais precisamente do betume, que era também chamado de betume da Judéia. Ele tem um endurecimento, né? Ele endurece quando ele é exposto à luz. E esse endurecimento dura mais ou menos 8 horas para poder ele acontecer. Então ele grava, meio que ele grava tudo o que você coloca na frente dele. A imagem que era fixada, né, ela tinha bastante contraste, né? Ela é muito contrastada. Cerca de 8 anos depois, em 1833, Niepce ele tem um sócio. Ele tem uma ajuda, ele procura a ajuda de Louis Daguerre, que era um outro fotógrafo francês. Ele busca a ajuda de Louis para poder fazer o aprimoramento da sua fotografia, mas infelizmente Niepce ele morre e todo o seu legado fica com Louis. Vemos que o aprimoramento de Louis, né, depois da morte de Niepce, é na exposição e no material. A gente vê que Niepce usava betume da Judéia. Já Louis, ele faz pesquisas e vê que o betume da Judéia não é muito propício. Então ele utiliza prata polida com um iodo, com um pó de iodo. Era uma película de iodo de prata, que é muito sensível à luz. E com essa mudança de material, a gente vê que o tempo de fixação desse material para poder fazer a imagem era muito menor. Vemos que essa fixação se dava em alguns minutos, não em horas. E esse aprimoramento ele ficou conhecido como daguerreotipo, e ele foi patenteado em 1839. E ele foi o método mais acessível ao público, né, onde popularizou a fotografia. Mas ele tinha um calcanhar de Aquiles, tinha uma limitação, que ele só podia produzir uma foto ou uma cópia dessa placa, né, por vez. Vemos que no ano anterior, em 1838, Daguerre ele também faz a sua primeira fotografia com pessoas. E pasmem, quando eu disse que demoraria minutos, demorou mais ou menos cerca de 30 minutos, meia hora, para se produzir a primeira foto com pessoas. Vemos que em 1840 a gente tem um aprimoramento ainda maior da fotografia. Com Fox Talbot, temos a criação do primeiro negativo gráfico. Há relatos que dizem que ele produziu esse primeiro negativo em 1834. Possibilitou que essas fotos elas pudessem ser feitas mais vezes, pudessem ser impressas mais vezes e em papel, não naquelas plaquinhas como a gente viu anteriormente. E esse papel era um papel muito especial, que era um papel calóptico. Vemos que em 1851 a gente tem uma outra revolução na fotografia, que ela se dá com o inglês. Frederick Scott Arndt, se eu não me engano, vou deixar uma foto dele passando, ele revolucionou a fotografia. Ele faz um processo diferente, ele pega uma chapa úmida de vidro. A chapa, ela possibilita que a reprodução das imagens sejam melhores e sejam com uma qualidade melhor. E ficou conhecida como coloide. Vemos que em 1871 a gente tem uma outra revolução, com Richard Burt Murdoch, se eu não me engano. Ele faz uma gelatina de brometo de prata e que era muito mais sensível à luz. E ela poderia ser guardada e ser revelada mais tarde. Essa tecnologia da gelatina, né, do brometo de prata, ela possibilitou que as fotos pudessem ser reveladas, como eu disse, mais tarde e com uma qualidade maior. E deu origem às fotografias de placa Grease, se eu não me engano. Vemos que em 1886 a gente tem a Kodak. A Kodak era uma das empresas maior no ramo da fotografia, né? Visto que ela ficou até meados dos anos 2000. Vemos que ela foi fundada por George Stone. Ele vendia câmeras fotográficas. Vendia também filmes em rolo e algumas peças para câmeras fotográficas. Essas peças mais sensíveis ficaram conhecidas como os rolos, né? E também liberava
que os clientes tivessem todo aquele processo de produção das suas cópias. Ele utilizou os negativos para que seja mais rápido, né? E ele utilizava as revelações das fotos. Ele tinha um slogan muito chamativo. Você aperta o botão e nós fazemos o resto. Vemos que anos antes, em 1861, a gente tem a criação das primeiras fotografias coloridas, mas ainda assim era uma tecnologia muito difícil e não tinha tantas. Ela foi criada por James Clerk Maxwell e também por Thomas Serton. Somente na primeira década do século XX a gente tem a utilização em si e o aprimoramento dessa técnica de fotografias coloridas. Essa técnica ela foi aprimorada em 1908 pelos irmãos Auguste e Lumière. Sim, são os inventores do cinema. Eu estou fazendo um vídeo da história do cinema e eu vou deixar passando para vocês depois. Eu espero que vocês gostem. Eles inventaram também o autochrome. A fotografia digital, como a gente vê hoje, né, ela só surgiu em 1975 e revolucionou a história da fotografia e do cinema. Essa técnica ela foi desenvolvida por Steven Sazon, mas um protótipo, né, dessa primeira máquina fotográfica digital só foi lançado em 1980. E também na década de 80 a gente tem a primeira câmera com sensor. Esse sensor ele é um sensor digital ou um sensor eletromagnético. Elas foram produzidas pela Kodak. A gente vê que a Kodak ela tem uma imersão muito grande no mercado de fotografia, desde a época das fotografias com negativos até hoje, né? Até no meados do século XX, com as fotografias, século XXI na realidade, com as fotografias digitais usando os pixels. A tecnologia dos pixels, né, dos pequenos pontos de luz, eles permitiram que a fotografia tivesse um boom e uma amplitude maior, né, revolucionando o mundo da fotografia. Aí vocês se perguntam, tá, você falou sobre a história da fotografia no modo geral, mas como é que era a fotografia no Brasil? Então, eu tô fazendo um vídeo também sobre a história da fotografia no Brasil, que vai sair em breve, não vai demorar muito para sair. Então, galera, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa o like, comenta, compartilha e tamo junto, família!